Olha só, todo mundo reunido aqui no sofá, depois desse treino gostoso, dessa conversa boa com a Gabriele. A gente vai acompanhar algo que é muito legal, que está fazendo parte dessa semana aqui no Vida e Saúde. A gente está exibindo trechos do documentário A Máquina Humana. E agora é hora de, mais uma vez, a gente assistir o terceiro episódio dessa produção. E hoje a gente quer entender qual é o combustível ideal para o funcionamento do nosso corpo. Bora acompanhar. Uma máquina precisa de energia para funcionar de maneira eficiente e eficaz. Quando o combustível certo é utilizado, a máquina opera em sua capacidade máxima, alcançando a performance para a qual foi projetada. Se, por engano ou negligência, um combustível inadequado for usado, a eficiência da máquina fica comprometida e problemas vão surgir, desde falhas menores até avarias significativas que podem levar a danos permanentes e até mesmo a perda total da máquina. Esse carro que eu estou dirigindo, por exemplo, foi projetado para rodar com gasolina. Se eu colocar diesel, ele não vai funcionar corretamente. Pode até ser que ligue, ande um pouquinho, mas eventualmente vai apresentar problemas. Quando se nasce o projeto, já tem uma definição de qual motor nós vamos utilizar, qual combustível esse motor vai utilizar. Então, assim, isso está no inicial. E para cada combustível existe, vamos dizer assim, um projeto específico de motor, né? Para você extrair o máximo do motor, você tem que já conhecer ali no início qual o combustível que você vai utilizar. Tem gente que tem o carro a gasolina, quer colocar o etanol para ser mais econômico, mas não está preparado para isso, mas isso vai trazer um malefício para o seu carro, né? Os componentes internos, por exemplo, são distintos às vezes, né? Isso pode trazer corrosão, não só falta de potência. Então, assim, para você, se você tem um carro que determina um combustível só, você tem que utilizá-lo, né? E não utilizar uma versão genérica ou misturada desse combustível. Agora vamos comparar essa realidade ao funcionamento do corpo humano. A nossa máquina biológica requer combustível que vem de vários fatores, mas principalmente do que comemos. Tudo o que fazemos, desde respirar, manter a temperatura adequada do corpo, correr uma maratona ou até resolver problemas matemáticos, tudo mesmo depende do combustível que o corpo absorve. Produtos alimentícios processados, refinados e concentrados podem ser o tipo errado de combustível. Mais cedo ou mais tarde, passamos a ver os efeitos negativos dessas escolhas. Então, é essencial abastecer a máquina humana com o alimento ideal para manter o corpo funcionando e saudável. E eu me pergunto, desde quando será que os alimentos começaram a sofrer alteração que trouxeram piora da saúde da população? Com a Revolução Industrial ficou muito mais fácil, não é? A gente ter acesso a vários tipos de alimentos e uma variedade, não é? De alimentos que contêm mais aditivos, mais gorduras, mais sal, mais corantes, não é? E com isso vem o advento das doenças crônicas que a gente fala. Então vem síndrome metabólica, mais tipos de câncer, mais obesidade, porque esses alimentos que vão nas prateleiras, eles têm muito mais calorias. Nosso alimento pode causar inflamação. Isso parece estranho, mas o nosso alimento naturalmente precisa ser queimado, e isso acontece em cada célula individual. E se você tem comida demais, ou supernutrição, ou alto nível de açúcar no sangue que pode vir de refrigerantes, ou outros tipos de alimentos adoçados que te dão muita energia, isso coloca muito açúcar nessa célula de uma só vez, e essa célula não consegue funcionar. Se nós temos uma alimentação, como essa alimentação moderna, rica em açúcar, em muita gordura, uma alimentação baseada em cereais refinados, produtos ultraprocessados, industrializados, né? Esses produtos feitos pela indústria, né? São vendidos aí nos supermercados.
essa alimentação ela é inflamatória. É como se o corpo tivesse se expondo continuamente a algum tipo de toxina que deixa essa inflamação sempre ativa. Todos esses produtos industrializados e como falei, até produtos que nós achamos que é mais saudável. É saudável, da onde que ele está vindo, e nós acabamos pagando mais caro por aquele produto para ver se está vindo de uma fazenda, está vindo de um lugar que nós conhecemos, que não tem muito agrotóxico, as feiras, né? Pegar aquele produto que vem mais limpo, né? E não vem, porque às vezes tu compra e tu não sabe de onde vem. Então tentar evitar qualquer esse tipo de comidas pró-inflamatórias ou comidas que talvez tenham o risco de ter algo mais e comer comidas mais como elas vieram para nós. Uma alimentação vegetariana, ela é sim anti-inflamatória, ela previne doenças, ela promove mais saúde e mais longevidade. E ela é anti-inflamatória por quê? Porque ela tem muita fibra, que melhora o funcionamento do intestino, ela tem muitas vitaminas e minerais, ela tem muitos antioxidantes que combatem os radicais livres, ela tem gorduras boas, também tem proteínas vegetais que são saudáveis e ela não vai ter aquela quantidade enorme de açúcares e gorduras saturadas que estão presentes nos produtos de origem animal. Então, primeiramente, a gente coloca o alimento na boca, a gente começa esse processo da mastigação, então já é uma ação mecânica, de quebra dos alimentos. A gente passa pelo esôfago e chega no estômago. Então esses três grandes já fazem parte dos processos, de digestão. A digestão começa na boca. Por isso, o tempo que você dedica a mastigar e produzir saliva é importante. A saliva vai ajudar a lubrificar o alimento para ele poder ser digerido com mais facilidade, Ele desce. Então, e ele também tem enzimas na saliva. A gente tem a amilase salivar, que é produzida pelas glândulas. Nós temos várias glândulas aqui debaixo da língua, Aqui do lado, a parótida, que vai produzir bastante saliva para poder, então, ajudar na digestão, principalmente dos amidos. E a saliva tem também um efeito bacteriostático, ele bactericida, ele ajuda a evitar cáries, ele protege os dentes, protege toda a mucosa da boca, para evitar, inclusive, que bactérias ou vírus desçam lá para o seu trato gastrointestinal. Uma vez mastigado, o alimento se transforma em um bolo alimentar que é empurrado para o esôfago, onde movimentos musculares peristálticos o conduzem estômago abaixo. Já no estômago, um ambiente ácido e com enzimas poderosas atuam para decompor as proteínas. Ao mesmo tempo, o estômago mistura o alimento, transformando ele para a próxima etapa da digestão. O primeiro tipo de alimento que a gente sempre deve ter em todas as refeições são alimentos ricos em fibras. Então isso inclui as frutas, que a gente pode comer no café da manhã, um pão integral, por exemplo, cereal integral, e no almoço um arroz integral, combinando com uma leguminosa, que vai ser uma fonte de proteínas, e evitar ao máximo gorduras, açúcares e alimentos muito elaborados, que combinam às vezes leite, manteiga, ovos e açúcares. E se você não está comendo fibras, não está comendo alimentação mais natural, com aquilo que Deus nos deu, e está com várias toxinas, excesso de gorduras, queijo, açúcares, requeijão, esse intestino ele vai ficando inflamado. Por quê? Porque aquelas células não reconhecem. Dentro lá do nosso intestino, elas querem se recuperar, mas elas não conseguem, porque não tem fibras, porque não tem os nutrientes que aquela barreira intestinal precisa para ser renovada. Avançando para o intestino delgado, enzimas e líquido biliar trabalham em conjunto para decompor carboidratos, proteínas e gorduras, permitindo a absorção de nutrientes essenciais pelas paredes do intestino. É no intestino delgado que é absorvido praticamente todas as vitaminas e os minerais que a gente consome, o açúcar, tudo. Então, na primeira porçãozinha ela era um pouquinho lisa e depois Deus criou várias vilosidades. Assim, o intestino vai fazendo como se você pegasse o tapete e fizesse assim, empurrasse, e vai criando várias vilosidades para aumentar ao máximo possível a área de absorção.
E aí essa área de absorção chega a ser de 300 metros quadrados. Então Deus criou essas vilosidades lá dentro do intestino delgado para falar, olha, eu vou aumentar essa área de superfície para aproveitar, mesmo que você comeu um pouquinho de coisas boas, eu vou aproveitar o máximo que você comeu. Após esse processo, os resíduos não digeríveis chegam ao intestino grosso, onde a água é reabsorvida e o material é preparado para ser eliminado, concluindo assim o nosso complexo processo digestivo. Quanto mais gorduras e proteínas na nossa refeição, maior é o tempo de digestão, de quebra desses alimentos, de absorção desses nutrientes e de excreção, né, do que não foi absorvido. Nós não somos só o que comemos, somos mais do que isso. Somos também o que o nosso corpo absorve. E abastecer a máquina humana com combustível certo, como alimentação saudável, é só uma parte do processo. Dependemos também de água, ar puro e luz solar compondo a energia de que precisamos. A hidratação vem tomando água, não é tomando chá, não é tomando suco, não é só tomando sucos de caixinha, né? As pessoas acham, eu falei, você toma banho com suco de uva, né? Você rega a sua planta com chá de camomila? Não, porque a água é água, ela tem os minerais, né, e os nutrientes que a gente precisa. E a água vai ser boa para a produção da saliva, se a gente não toma água, a gente não tem saliva suficiente, atrapalha a digestão. A água vai ajudar também na hidratação das articulações, tudo que dobra no corpo, nas articulações das mãos, a lubrificação do olho, produção, né, da lágrima. A gente precisa da água também para a gente poder evacuar melhor, urinar melhor. À medida que a água alcança cada célula, ela traz não apenas hidratação, mas também nutrientes essenciais. Então, as reações químicas dentro da célula, a gente tem dentro da célula o que a gente chama de citoplasma. E essas reações todas vão depender da água. Se a célula está desidratada, você não tem troca de elétrons, não tem troca de minerais. Você tem a célula desidratada, ela não funciona da maneira que ela deveria funcionar. Então, o metabolismo fica alterado. Além disso, a água auxilia na regulação da temperatura corporal, agindo como um refrigerador interno. Assim como num carro, né? A gente precisa de água no radiador. A gente tem água para controlar a temperatura. Então, quando a temperatura do corpo tem que estar entre 35, 36, 36,5. Quando começa a aumentar, a gente começa a suar. Então, por quê? Porque essa água que vai saindo da pele, ela vai batendo com o ar, em contato com o ar, vai refrigerar aquela pele para diminuir a temperatura. E as pessoas, às vezes, esperam ter sede para beber água, né? Então, é importante que você realmente tenha a água por perto, mesmo sem ter sede. É por isso que manter uma hidratação adequada é mais do que um simples ato de beber líquidos. É um requisito fundamental para a saúde e o bem-estar, permitindo que cada célula e cada órgão da máquina humana funcione em sua capacidade máxima. Assim como precisamos de água e nutrientes dos alimentos para funcionar, a luz solar é um componente essencial que também alimenta a máquina humana, contribuindo para a saúde integral e deve ser incorporada de forma intencional em nosso estilo de vida. A luz solar é fundamental para a saúde humana. Quando nós nos expomos ao sol, nós temos um estímulo à produção de serotonina, que é um neurotransmissor associado ao foco, à concentração e também à sensação de bem-estar e tranquilidade. Ela também influencia o nosso sono. Quanto mais sol nós tomamos durante o dia, melhor é a qualidade do nosso sono à noite. E ela também, quando bate na pele, ela transforma o colesterol em vitamina D. Precisamos nos expor ao ar livre, né? Idealmente dizem que cedo de manhã ou mais tarde à noite é melhor por causa do ângulo do sol. Então, se você se exercita de manhã ou no fim do dia, esses provavelmente são os melhores momentos para estar ao sol. Se você não fica acordado até tarde com a luz artificial, especialmente a luz azul de todas as nossas tecnologias, de celulares, de televisão, sabe? A luz do sol pode ajudar a ajustar isso. E então, seu corpo vai desligar na hora certa e depois vai acordar na hora certa. Então, sim, isso é muito importante para o ritmo circadiano.
O sol tem um papel muito importante no sono, porque quando nós estamos durante o dia e a luz do sol está entrando no nosso olho, o cérebro entende por essa luminosidade que é dia. Então ele não produz alguns hormônios relacionados ao sono, como a melatonina, por exemplo. Quando vai chegando um período mais próximo da noite, após o pôr do sol, aí entre 8 e 9 horas da noite, a diminuição da luminosidade informa o cérebro que está chegando o momento do descanso. Ar puro, um dos combustíveis essenciais para a máquina humana funcionar. Pense no seu sistema respiratório como uma dessas belas árvores aqui, onde tronco, galhos e folhas conduzem o elemento mais importante para a vida, o oxigênio. A gente tem aqui as vias respiratórias superiores, né? Então nós temos a entrada pelo nariz, aí vem a faringe, a laringe e traqueia. Aí da traqueia chega nos brônquios, bronquíolos, ali nós já estamos nos pulmões. E aí dos bronquíolos a gente chega nos alvéolos. Resumidamente é isso. O oxigênio, ele chegando nos alvéolos, ele se difunde, ele atravessa, né? A gente tem o alvéolo e tem um vaso sanguíneo próximo a ele. Ele já se difunde diretamente para a corrente sanguínea. E aí, esse oxigênio, uma vez ligado na hemoglobina e dissolvido no sangue, eles são transportados para todas as células e tecidos do nosso organismo. Finalmente, após a troca, o ar agora carregado de dióxido de carbono faz o caminho de volta, subindo pelos bronquíolos, brônquios e traqueia, até ser expelido para o mundo exterior, completando um ciclo vital que sustenta cada momento de nossa existência. As mais variadas pesquisas mundo afora têm comprovado que uma dieta baseada em plantas não é só benéfica, mas também é suficiente para manter o nosso corpo funcionando em seu melhor estado. Enquanto isso, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados pinta um quadro diferente, um que alerta para os perigos escondidos em embalagens chamativas. Os fabricantes de alimentos descobriram que se adicionarem coisas que as pessoas gostam e transformá-las em guloseimas, isso será melhor para o marketing. O melhor exemplo que eu penso é adicionar açúcar aos nossos cereais secos. Você tem cereais normais bons e adicionam açúcar a eles e as crianças simplesmente adoram. E elas vão comer esses cereais, enquanto podem não comer o tipo que não tem açúcar. Então, eles adicionam açúcar a esses alimentos. Outra maneira de fazer isso é como fazem com batatas. Se você pegar uma batata e assar, é um alimento ótimo. Mas se você cortá-la em fatias bem finas, borrifar óleo, colocar muito sal e assar, aí temos batatas fritas. Elas têm 4 vezes mais calorias por causa do óleo. Tem sal em excesso, mas é realmente uma forma ultra refinada de pegar coisas que são boas por si só e colocar muito óleo e muito sal nelas. Eles fazem isso com todo tipo de coisa. O que mais os ultraprocessados causam hoje, em primeiro lugar, é doença cardiovascular. Segundo é a obesidade, e a obesidade a gente sabe que tem a ver com a síndrome metabólica, que é aumento do colesterol, aumento da pressão, aumento da glicemia e aumento da circunferência abdominal. E essa síndrome metabólica tem a ver com diabetes tipo 2, aumenta o risco de ter 13 tipos de câncer e tudo aquilo que a obesidade acaba tendo, a perda de autonomia, inflamação no corpo, diminuição da imunidade, alteração no sono por causa da apneia do sono. Então, acaba afetando, diretamente e indiretamente, inclusive, o humor da pessoa. Se essa máquina que Deus nos deu, Ele já colocou em Gênesis 1:29 que era para a gente consumir, a gente não consome e vai colocando toxinas, não tem como a gente funcionar de uma maneira adequada. A doença vai ser uma consequência do desrespeito à falta de nutrientes que a gente tem no corpo. Como não pensar sobre o que comemos, bebemos, o ar que respiramos, são elementos essenciais para o combustível da vida? Na Bíblia, em 1 Coríntios 10:31,
encontramos um conselho precioso que precisa ser parte da vida. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Se você se preocupa em abastecer o seu carro com o combustível certo, por que não se preocupar em abastecer o seu corpo, que é o seu bem mais precioso, com o alimento ideal? Que tal começar com uma maçã? Tem muita coisa que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem, Tânia. Se eu não tenho uma maçã, eu posso começar com uma laranja, com um limão, que seja, né, Eu já Gabi? estava aqui bebendo minha água, ó, meu copo já está esvaziando, porque fui influenciada. É verdade, a gente precisa desses lembretes para colocar em prática coisas que a gente até sabe, mas que vai se esquecendo ao longo do tempo. E ó, eu acho que vale a pena você compartilhar esse conteúdo, talvez até rever. Então a gente está colocando para você no nosso canal do YouTube. Os episódios completos já estão lá no nosso canal do YouTube, mas a gente está colocando também essa versão mais reduzida que estamos exibindo aqui ao longo dessa semana, tá? Vai lá, youtube.com/Vida e Saúde NT. E Tânia, eu estava pensando o seguinte, cuidar desse nosso corpo é um aprendizado diário. E a revista Esperança Máquina Humana, ó, é essa aliada que dá explicações e dicas simples para você colocar esse cuidado em prática por aí. Então, mais uma vez, eu vou lembrar você que você pode ligar aqui e pedir a sua, que não custa nada. Ela é gratuita, tá bom? 0 Operadora 12 21 27 31 21. A Máquina Humana está disponível para você. É só ligar para cá e pedir. Ela não tem custo nenhum. Para pedir pelo WhatsApp, manda mensagem aqui no 12 98244 44 49. E eu sei, eu tenho certeza, eu tenho orado por isso. Ela vai ser uma bênção na sua vida. Bora pro intervalo, que na volta tem cookie. Vocês estão ansiosos para provar? Muito, Nem primeira, te conto. a primeira quarta-feira que eu Ah, é verdade, Gabi, é verdade. Então a gente vai dar o primeiro cookie para ela. Vai ser cookie de quinoa, tá? Para você aí de casa, a gente volta já.